Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos ver quem vai entrar aqui. Dentro desses tantos de lives que temos, né, neste momento em quarentena. Vamos ver minha convidada se entra. Boa noite, Amanda. Você chegou, eu tava te mandando mensagem já, Amanda. Tô esperando o Instagram avisar aqui para as pessoas. Olá, Idalir, seja bem-vindo. Boa noite. Vou abrir aqui as minhas anotações. A nossa convidada já chegou. Muito bom. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Boa noite, Monique, seja bem-vinda. A importância do brincar. Boa noite, Samara. A importância do brincar. O que os pais precisam saber. Só tô colocando aqui, já vou... Amanda, solicita pra mim. Apareceu pra você aí, pra você entrar ao vivo comigo? Vê se aparece aí pra você. Como se fosse duas bolinhas rosa. Aí tem lá pra você entrar. Assim, solicite pra Tatiane participar ao vivo. Foi. Vamos entrar. Ela já vai entrar. Vamos ver. Amanda vai brincar. Olá, Amanda. Seja bem-vinda. Olá, obrigada, Tati. Boa noite, pessoal. Boa noite. Amanda, vou me apresentar e depois eu gostaria que você se apresentasse, né? Para quem está chegando agora, eu sei que às vezes chega pessoas novas aqui no perfil. Gente, sou Tatiana Escavinato, psicóloga clínica, orientadora de pais. E aqui no canal eu falo muito para pais, né? Sobre educação aí para o século XXI, educação sem violência. E chamei a Amanda, que é terapeuta ocupacional, inclusive terapeuta do TEL, que me ajuda aí com as adaptações para o Telzinho. É uma excelente profissional e chamei ela para falar um pouquinho para a gente sobre o brincar, que vai ser muito essencial nesse momento, né, que a gente está em casa. Então, vou pedir para ela se apresentar. Se vocês quiserem comentar ao longo do que a gente estiver falando, dúvidas, conforme for, tiver uma pausa ou no final, a gente tira as dúvidas. É com você, Amanda. É isso mesmo. Primeiro eu quero agradecer o convite, Tati, e dizer que assim é uma honra estar aqui, né, falando sobre um tema super importante com os pais, com os profissionais que te acompanham, né, com essa galera toda aí. Para mim, falar sobre o brincar é uma coisa extremamente prazerosa e é um assunto que eu gosto muito de ler, de estudar e faz muito parte da minha rotina enquanto terapeuta ocupacional atendendo crianças, né? Que é o meu foco maior, assim, Uhum. na minha prática. É, Então, eu sou terapeuta ocupacional, eu me formei em 2008 e desde então eu venho atuando bastante com crianças, né? É o meu foco maior com crianças, adolescentes e na maioria deles com deficiência, né? Hoje eu estou na atenção básica e ao mesmo tempo eu faço atendimentos para crianças com deficiência. Já atuei bastante em escola, continuo atuando, mas já tive presente nas escolas, né, com inclusão escolar. Então, Uhum. realmente, a infância e tudo que envolve isso tudo faz parte do meu dia a dia, né? Conta E pra aí eu acabei gente. preparando aí algo. Desculpa. Não, quando você puder, antes de você começar sobre brincar, queria que você contasse pra gente do cantinho da TO, assim, como surgiu a ideia, o que você faz, né, das adaptações, dos brinquedos e tal. Ah, legal. Eu estava esquecendo de falar disso. O Cantinho da TO é um espaço, né, que iniciou no meio do ano passado, mais ou menos. Na verdade, eu gosto muito dessa parte das adaptações, né, de pensar em diversas possibilidades para que a criança, adolescente ou qualquer indivíduo, né, tenha mais autonomia e independência. A terapia ocupacional, ela trabalha muito no enfoque da autonomia e independência, né, do indivíduo. A gente atua muito nisso. E aí, conforme eu fui vendo assim na minha prática profissional, eu vi que muitos profissionais
eles tinham é muito do fazer do terapeuta ocupacional, né? Essas adaptações. Muitos terapeutas ocupacionais, eles até tinham as ideias, mas eles não tinham a competência para fazer, né? Ou às vezes até o tempo, porque a nossa rotina é super corrida. Eu via também a possibilidade de adaptações muito caras no mercado, então isso dificulta o acesso para crianças. Eu falo sempre criança, mas é criança e adulta, porque é o vício, né, de sempre falar da criança. Mas é para criança, para adulto, para qualquer indivíduo. Então, a minha intenção no Cantinho da TO é criar coisas que tenham. Criar coisas que sejam de fácil acesso, né, do ponto de vista financeiro, inclusive, e criar jogos com objetivos específicos, né? Ao longo desse tempo aí que eu estou no Cantinho da TO, eu comecei a receber muitos pedidos específicos, assim, de terapeutas, né? De terapeutas e de pais também, né? Então, olha, eu preciso que a minha criança faça um corte com uma tesoura usando só uma mão. Então, aí eu criei uma adaptação que utiliza uma tesoura com uma mão só, né? Ou então, eu tenho lá no Cantinho da TO o jogo da memória dos sentimentos, né? Que veio de uma demanda de atendimento meu, né, com crianças. Isso, esse aí. Veio de uma demanda de atendimento meu com crianças, né? Onde eu via que ele precisava expressar melhor o que ele sentia e falar um pouquinho sobre aquilo, né? E aí eu fui criando, até que eu cheguei nesse daí que ficou do jeito que eu queria, né? E aí eu vou pensando nos materiais, nas coisas, tudo conforme a capacidade daquele indivíduo. E aí, conforme eu vou fazendo, eu vou pondo lá no cantinho e as pessoas que têm interesse podem fazer o pedido e eu envio aí para todo o Brasil. E, Amanda, acho que é importante falar, né, que não é só... Você tem muitas coisas que não é só para crianças com deficiência, né? Como, por exemplo, o joguinho, que eu super usei com o Noah, por exemplo, que não tem nada, porque ele tem uma dificuldade enorme de falar, né, das emoções, ele é mais do bater, né, do ir para agressão, então ensinando ele sobre as emoções. Inclusive, gente, eu ia fazer um sorteio agora, mas não deu tempo, porque eu estava atendendo, e aí vim para a live, mas depois vamos ter um sorteio. Quem estiver aqui, fica de olho no perfil, que a gente vai sortear. A Amanda vai entrar com o joguinho das emoções, que é o jogo da memória, né? E eu vou sortear esse livro aqui, que é o Emocionário, que é muito lindo, que fala sobre os sentimentos de uma forma bem diferente, assim, para trabalhar com as crianças. É muito legal, aqui as crianças amaram. Então, vamos começar. Então, Amanda, por que, primeiramente, né, brincar é tão importante? Quando a gente fala da criança, né, qual que é a principal atividade de uma criança, né? Quando a gente fala no adulto, é muito claro muitas vezes isso, né? Porque o ser humano ele tem muito essa necessidade da produção, né? Haja visto o caos que está agora com o que eu vou fazer em casa, na minha casa, né? Tanto tempo parado, ou sem ter essa produção tão efetiva, né? Para a criança, é o brincar, né? É a principal atividade da vida prática da criança, é o brincar. Então, assim, é o que faz sentido para a vida da criança e é através do brincar que ela consegue expressar tudo que ela quer, né? Assim, às vezes de uma forma não tão clara, né? Às vezes mais subjetivo, mas é o momento dela, né? É o fazer dela. E aí a gente consegue trabalhar diversas coisas, né? Então eu fiz aqui umas anotações, às vezes eu vou olhar meio para lá só para eu não me perder. Tá bom. E aí quem tiver alguma questão, vai colocando aí para a gente poder conversar. Então, é natural, né? A criança, ela já tem isso, né? Então, a gente vê desde pequenininho, desde bebê, que a criança já procura alguma coisa para ir brincando, né? Primeiro ela brinca com o próprio corpo, depois ela depois ela nota, né, o objeto, depois ela brinca com o outro e assim vai. E aí, assim, porque quando você falou, né, que queria falar sobre o brincar aqui, né, no seu canal, no seu Insta, eu achei muito bacana, porque assim, eu enquanto terapeuta ocupacional, eu falei muito para pais, professores,
para pais não, para professores, terapeutas, e pouco falo para os pais, né? Falo para os pais só nas devolutivas dos meus atendimentos. E eu acho que se os pais souberem da importância do brincar no desenvolvimento infantil, eles vão entender o porquê que é tão legal e tão necessário esses espaços de brincadeira em casa, né? Então, às vezes eu atendo alguns pais de crianças com queixas escolares, com queixas de agressividade, de comportamento. E aí, quando a gente começa a fazer a anamnese, que é aquela entrevista que a gente faz nos primeiros atendimentos, a gente nota que aquela criança não teve oportunidade de brincar, ou não tem oportunidade de brincar, ou o brincar não é tão valorizado assim por essa criança, né? por essa família, às vezes, né? E aí, assim, o que a gente pode pensar do ponto de vista do brincar, né? A criança, quando ela brinca, ela põe para fora o que ela sente, né? Então, às vezes são coisas que tá interno e ela não consegue expressar, e ela consegue expressar através da brincadeira, né? E ela também internaliza as coisas externas, né? Então, às vezes, alguma coisa que tá difícil, ela coloca na brincadeira para aquilo ficar um pouco mais fácil para ela, né? Assim. Então, por exemplo, acho que todo mundo brincou de alguma forma, né, aí na vida. Então, você pode pensar em algumas situações que você viveu mesmo, né? Então, por exemplo, uma criança que tem muito medo de chuva, né? E aí aquela chuva, aquele temporal e tal, e aí ela pega boneco e fica calma, né? Já vai passar, a chuva já vai passar. Às vezes é uma coisa que ela tá dizendo pra ela mesma, né? Mas ela coloca pra fora num momento de brincadeira. Às vezes ela nem falou que ela tem medo de chuva, nem pra ela mesma. Ela nem sabe que ela tem tanto medo de chuva assim, mas ela coloca pro boneco, olha, já vai passar essa chuva, né? Então, são coisas que a gente vai trabalhando naturalmente, né? Naturalmente aí ao longo da infância. Então, o brincar, ele proporciona contato com o mundo, né? Ela consegue ser o que ela quiser, ela consegue sonhar, ela consegue se expressar, ela consegue se relacionar com outras pessoas através do brincar. Então, ela consegue perceber o outro ali naquele espaço, ela consegue perceber ela mesma. Ela consegue, fico pensando aqui, né? Ela consegue também ter o poder, né? Ter um controle maior, né? Pensando que ela é a parte mais vulnerável ali da casa, né? Dessa relação toda, enfim, que os pais falam para ela fazer uma coisa, falam para fazer outra. Na brincadeira eu percebo que a criança solta esse poder, né? E aí brinca de, sei lá, de escolinha, né, de mamãe, de papai, enfim, tem maior controle. Sim, é a atividade que ela tem mais domínio, né? Às vezes, em algumas famílias, é a única atividade que tem domínio, né? Que a criança tem esse domínio em algumas famílias, né? E é super importante, porque a gente consegue trabalhar autoestima, iniciativa, né? Nessa questão do domínio, né? A brincadeira, ela tem que ser prazerosa, né? Então, tem que ser prazerosa, né? Eu e a Tati, a gente estava até conversando sobre essas questões da quarentena, né? Assim, do quanto que isso está emergindo muitas coisas, assim, né? E uma delas é listas de atividades, o que fazer e tudo mais. Enquanto terapeuta ocupacional, eu super concordo com uma rotina, né? Porque eu acho que a gente precisa, para algumas pessoas, especialmente, a gente precisa organizar muito bem essa rotina para a criança às vezes até ficar mais segura, ter menos ansiedade, e também para algumas crianças que têm dificuldade de entender essa questão temporal, né, de orientação de tempo mesmo, do espaço, então onde ela vai estar em que situação e tudo mais. E aí, às vezes, essa rotina acaba ficando uma rotina desgastante, né, e que a criança não vê o brincar como uma coisa bacana, né? Então, assim, tem que fazer isso todo dia, tem que fazer atividade todo dia, tem que brincar todo dia. Então, o brincar é muito legal, o brincar direcionado, quando a gente tem alguns objetivos específicos, mas também é muito legal o brincar natural, onde a criança leva para a brincadeira o que ela quer trazer, né, naquele momento. O brincar traz descoberta, né, para a criança, então ela consegue entender situações diferentes, né, e lidar e criar estratégias, né?
Então, por exemplo, uma criança. E aí eu falo da criança com desenvolvimento normal, né? E a criança com desenvolvimento diferente, né? Então, por exemplo, eu jogo uma bolinha. E a criança que é pequenininha, ela tem que pegar a bolinha. E aí ela tem que adivinhar como que ela vai fazer. Adivinhar que eu digo assim, ela vai se percebendo, né? Percebendo o corpo dela ali no espaço. E ela vai se percebendo e vendo qual que é a necessidade dela ir buscar, né, a bolinha. Como que ela faz isso, né? E a criança também, que tem algum desenvolvimento diferente, ela vai criando alguma estratégia para pegar. Então, ela vai criando essa capacidade de adaptação mesmo no ambiente e naquela situação que ela está inserida, né? Ô, Amanda, uma pergunta aqui. Pode falar. Que tipo de atividades você sugere para diferentes faixas etárias? Não sei se teria alguma faixa, né, que você precisaria mais, talvez seria mais fácil, né, para falar de sugestões. Depende muito, assim, da faixa etária, né? Crianças maiores, elas já começam a pensar, maiores, assim, com uns 8 anos, mais ou menos, a gente já começa com as atividades de competição, né? Dessas estratégias. Crianças menores, assim, que nem, por exemplo, uma criança menorzinha, a gente começa, põe e tira bebê, né? Põe e tira, põe dentro da caixa, tira dentro da caixa. Atividades de encaixe, é, de parafusar, de soltar, coisas que vão desenvolvendo. É tão amplo isso que é difícil eu dizer exatamente qual a faixa etária, sabe? Eu acho que dá para fazer outra live aí com a faixa etária e brincadeiras para cada faixa etária, porque é tão amplo. Talvez se ela colocar alguma idade fica mais fácil, assim. Ó, por exemplo, com as crianças aqui, 4 anos, agora nessa quarentena, eu fiz um dia as formas que eles estão aprendendo, aí nessa brincadeira, se eles queriam pegar coisas da casa para colocar dentro, né, do círculo, que era círculo, dentro do triângulo, que era triângulo. Aí outro dia a gente fez uma pista de coisas bem simples, assim, de giz no quintal, fiz uma pista de carros, e aí a gente foi, né, passando os carrinhos. Então, às vezes são coisas simples. O Noah, por exemplo, tá com uma brincadeira assim, não sei se alguém fez com ele, algum adulto, mas de qual mão que tá? Qual mão que tá, né? Assim, então, são tantas brincadeiras. Depois que você terminar, não sei essa parte, eu queria que se você pudesse falar a brincadeira em momentos de transição. Até comentar o que você tem lá no Cantinho da Tela, que eu acho o máximo, que é a privadinha. Né? Então, se dá para você linkar isso nisso que você está falando, assim, a brincadeira como né, um facilitador, assim. Eu posso já. A gente pode ir falando agora, não tem problema. A privadinha que eu tenho lá no Cantinho da TO é bem interessante, porque eu também criei ela por conta de demandas de atendimentos clínicos, né? Então, o que eu. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, a primeira paciente que eu peguei no estágio era uma criança com atraso no desenvolvimento, sem um diagnóstico definido, né? Até quando eu saí do estágio, mas ela tinha um atraso no desenvolvimento, e aí a gente precisava que ela desfraldasse. Ela já era grandinha, assim, acho que ela tinha uns 6 anos, né? E aí a gente. Eu e uma amiga minha que a gente fazia dupla, né? A Nicole, a gente pesquisou livros que falassem sobre a ida ao banheiro, sobre a higiene e tudo mais. E a gente não tinha nada parecido com uma privadinha, que é o que a gente queria, né? A gente usou um piniquinho bem sem vergonha, que nem parecia um piniquinho de brincadeira, mas é o que salvou a gente. E no final ela desfraudou e foi muito bacana, assim. Foi um sucesso no estágio, né? Foi um sucesso tanto, né? Minha primeira paciente, tudo. E ela me marcou. E aí, depois a gente vai pegando várias crianças ao longo aí dos atendimentos que estão nessa fase, né? Do desfraude e tudo. E aí, que legal. A privadinha é sucesso nas sessões. Que legal. E é isso, e assim, e aí foi a gente, eu fiz, pensando na privadinha, foi assim,
A gente tem várias crianças com uma recusa mesmo de sentar no vaso, né? Às vezes, assim, o tamanho do vaso também causa muita insegurança na criança, qualquer criança, né? Porque é um buraco enorme, né? Do tamanho de uma criança. Sim. Então, a gente pensa em estratégias, né? Enquanto terapeuta ocupacional, a gente pensa em estratégias, então o assento redutor, um banquinho para apoiar os pés e ele ficar um pouco mais seguro. Em alguns casos é necessário uma barra, né? Então são coisas que vão auxiliando aí nesse processo de desfraude. Só que se a gente jogar para o lúdico, fica muito mais fácil. Né? Então, o boneco que vai no banheiro, o boneco que tem. E aí a criança vai trazendo isso na brincadeira, né? E aí tem a privadinha e aí tem o jogo da privadinha. Aí o jogo da privadinha é pegar lá os cocozinhos, né? E aí coloca dentro da privadinha. E vai uma pinça também, porque dependendo da idade da criança, a gente já consegue trabalhar o movimento de pinça, né? E aí dá pra gente pensar em várias outras possibilidades. Então, onde que o cocô vai? Vai lá na privadinha. Ou então, quantos cocôs vão? Um, dois, três. E aí você pode trabalhar a questão de quantidade, né? Então, vejam só, em um único brinquedo a gente consegue trabalhar inúmeras coisas, né? Enquanto isso é o meu olhar de terapeuta, né? Mas enquanto pais, há outras possibilidades, né? E o legal é você ter essas possibilidades e ir desenvolvendo, né? E ir brincando mesmo. Eu sempre falo que em casa o pai, não é terapeuta. A gente orienta, ó, brinca mais ou menos disso, mas não deixa de ser pai, porque o vínculo que você tem com a criança é diferente, a relação que você tem com a criança é diferente, e é super importante, né? Tem que ter as duas coisas aí envolvidas. Você acha que deu para responder, pai? Não deu, eu te perguntei porque aqui, né, dentro dos workshops que eu já dei, tem muita essa demanda do desfraude. Muitas mães angustiadas que me mandam áudio no WhatsApp, falando, ai, minha filha já tem 4 anos, aí não tá fazendo. Eu falei, então, eu também tenho um aqui de 4 anos que também não tá fazendo cocô no vaso ainda, que morre de medo, né? E aí, falando pro pessoal, assim, que eu sempre falo pra você, né, que vocês, terapeutas ocupacionais, trazem umas adaptações ou uns pensamentos, tipo o banquinho. Você falou do banquinho, eu falei, nossa, o banquinho. Tipo, e a gente não consegue, a gente como pai, como mãe, a gente tá tão ali enlouquecido naquela rotina de você vai entendendo com o recurso que você tem. Então, vocês trazem esse outro olhar de recursos que a gente nunca iria imaginar. Então, eu acho isso muito legal. Sim. Sim. Só a questão do banquinho, o joelho dobradinho, tá? Teve uma vez que eu orientei uma família e aí depois de um mês o menino me chega e fala assim: ai, Amanda, eu não aguento mais aquele banquinho. Mas por que você não aguenta o banquinho? A minha mãe me manda ficar com o pé esticado. Então ele ficava com os pés esticados. Coitado, não conseguia nunca ir no banheiro. Então, assim, gente, por favor, é fletido, né? É dobradinho, joelho dobrado. Como se fosse um banco mesmo, né? Para criança. Isso, só para apoio de pé mesmo, para melhorar essa questão da insegurança mesmo, né? Na hora de ir no banheiro. Legal. Deixa eu ver onde a gente estava. Falando sobre que a brincadeira tem que ser prazerosa, né? Tem que ter descoberta, domínio, a questão da iniciativa. Tem a questão criativa, né, da brincadeira, que é super legal, né? Então, casa muito ali com a questão da descoberta, né? Então, a descoberta, ele cria as estratégias e a criatividade, ele traz mesmo essa questão dele solucionar de diferentes formas um mesmo problema, né? Então, por exemplo, na privadinha, tem lá a privadinha e o cocôzinho. Pode pegar com a pinça, pode pegar com a mão, pode arrastar, pode fazer conchinha, né? Então, pode fazer diferentes movimentos com o corpo, né? Que mais? Aí tem a expressão, né? Que é a comunicação dos sentimentos. Então, ele consegue, através da brincadeira, ele vai se expressar. A criança vai se expressar. E isso é super importante e muito válido, né? Às vezes eu vejo assim que muitos pais trazem algumas questões de relação mesmo, né? Eu atendo algumas crianças na UBS que eu trabalho, que muitas vezes os pais trazem assim, olha, eu não sei o que. Ele tá dando muito trabalho na escola, ele só, né? Então chega
Muitas crianças chegam com uma cartinha da professora dizendo que está dando muito trabalho na escola, né? E, na verdade, quando você começa a conversar, são crianças normalmente de 9, 10, 11, até 12 anos, essas crianças que vêm com essa queixa, né? Na maioria. E aí, quando você começa a conversar, há pouco diálogo, há pouca interação, né? Na Uhum. maioria dessas crianças, a questão mais importante é ter um momento de interação familiar de brincadeira, né? E aí, para esses, aí, quem perguntou da faixa etária, para esses aí, o que eu sugiro? Faz um momento de jogo, sabe? Monta quebra-cabeça, juntos, né? Uhum. Jogos de tabuleiro, jogos de jogo da memória, mas com mais peças, quebra-cabeça com mais peças, né? Não dá pra gente dar um quebra-cabeça de 40 peças para uma criança de 4 anos, mas também não dá pra gente dar um quebra-cabeça de 4 peças para uma criança de 12 anos, né? Então a gente também tem que dosar isso, né? E ver as características daquela criança para ver o que a gente faz, né? Acho que começar com o grau, né, bem devagar, aí você vê, tá fácil para Isso, criança, e acho que a gente pode isso. mudar. Para não ter Aqui a frustração. gente comprou um quebra-cabeça, acho que de 30 peças, e aí, acho que sei lá, faz uns meses, né? Eu falei, acho que ainda vai ser muito, né, pro novo, vixe, Maria. Passou uma semana, no já tava montando tudo sozinho, Ah, e que eu falei, legal. nossa, acho que precisa de mais peças agora, porque Que legal. às vezes você Sim. até subestima, você acha que a criança não vai conseguir, Isso. e ele ama, a gente brinca muito junto e tal. É bem legal. É muito legal mesmo. É super bacana isso. E eu sempre, e assim, algumas famílias têm a disponibilidade de ir até uma loja, escolher o que vai querer e comprar. E para outras que não têm essa disponibilidade, às vezes até financeira, dá para a gente confeccionar em casa, sabe? Corta rótulo de alimento, faz 2 desenhos iguais e monta lá um jogo. E isso tudo é muito legal, porque tudo isso também promove uma capacidade de construção, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que assim, que não importa, que é muito processo terapêutico ocupacional, né? Que não importa na brincadeira, o menos importante é o resultado. O mais importante é esse processo, né? O que aconteceu durante o processo de brincadeira é a parte mais importante para uma criança. Mais importante, porque é onde a gente conseguiu desenvolver tudo isso que a gente está falando, né? Aqui. A Mara está falando. A maioria dos pais não sabem mais brincar com os seus filhos. Interação entre pais e filhos durante a construção da brincadeira. Acho que com a correria, falo muito isso, né? O trabalho, a gente entende, a gente tem que trabalhar, tudo, né? Mas não é possível que 10 minutos, 15 minutos por dia, né, a gente não possa Uhum. parar e ser prioritário essa interação entre pais e filhos. E eu vejo mães me falando, mas aí eu tenho que lavar a louça, tenho que arrumar a cozinha, então. E aí eu fico pensando, o trabalho doméstico, enfim, todas essas coisas continuarão ali por 20 anos, por 50 anos. E os nossos filhos vão crescer, né? Eles não vão querer mais Muito brincar, rápido, né? eles não vão querer mais brincar, e aí depois a gente vai reclamar, nossa, porque você não me dá atenção, porque você não conversa. Mas se a gente não tá dedicando esse tempo especial, né? Claro que na medida que der, mas assim, ter isso como prioridade, né? E com coisas simples, Uhum. com jogos ou sei lá, com qualquer coisa. Mas ter esse momento de brincadeira. É isso mesmo. É isso mesmo. É super importante, super. E às vezes a gente subestima, né? Porque é tão natural e tão corriqueiro, né? De algumas maneiras, né? Que a gente subestima, assim, a brincadeira, né? O brincar em si, né? Esse momento lúdico, né? Que pode ser com brinquedo, pode ser com jogo, pode ser de faz de conta, sem nada, né? Mas que não deixa de ser uma brincadeira, né? Tudo isso. E às vezes, quando você fala essa questão dos 10, 15 minutos, às vezes é mais uma orientação. Às vezes, eu faço o quadro de rotinas lá e tal, pensando nesses casos, né, dessas Sim, crianças que não têm esse momento de brincadeira, é menos para a criança e mais para os pais, sim. né? Porque às vezes a gente precisa visualizar, né, que quando a gente fala não dá tempo, não sei o quê. E quando você começa a construir essa rotina, a gente consegue visualizar em que momento que eu tô
o que tanto eu tenho feito que eu não consigo parar 10, 15 minutos, né, para dar uma atençãozinha, né, e para poder conversar com meu filho e brincar, e simplesmente brincar, né? Você pode sentar no chão da sala, no chão do quarto, no quintal, aonde você estiver, não precisa de muita coisa, né? Mas essa atenção para a criança promove até um bom desenvolvimento cognitivo, né? Motor, é tudo. Comportamental. Comportamental, Né? Eu, sim, eu sempre falo para os sim. pais, se você tem algo muito importante para fazer, seja agora na quarentena, trabalhar, home office, seja uma reunião com os amigos, né? Às vezes tem os amigos, e aí os pais falam, porque meu filho não me deixa conversar, né? Mas se a gente tiver esse tempo especial dessa brincadeira antes, você vai conseguir preencher, né, esse potinho das emoções e da atenção, e você vai poder explicar, olha, Uhum. eu vou ter um tempo especial e depois eu vou ter o meu momento, vou ter que trabalhar. Enfim, a criança vai se sentir mais tranquila, né? Com menos necessidade de Sim, ficar, que os pais chamam, né? De ficar me atormentando, né? Não me deixa em paz, não me deixa fazer as coisas. Então, isso muda, né? sim, é isso mesmo. Não importa, às vezes não importa, não é a questão do tempo, realmente é a qualidade. Alguém até comentou isso. E é isso mesmo, assim, né? Que às vezes é, a gente tem tantos compromissos, né, no dia a dia que essa qualidade é o que a criança sente, né? E essa questão dessa brincadeira, né, é o que vai refletir ali no desenvolvimento depois escolar, né? É o que vai preparar ela para o mundo. É o que vai preparar ela para o mundo, né? Então, se ela teve a oportunidade de desenvolver a capacidade de estratégia durante as brincadeiras, ela vai ser uma pessoa que elabora bem dificuldades futuras, assim, né? É, se ela tem a possibilidade de expor os sentimentos e de ter iniciativa numa brincadeira, no futuro ela pode ser uma pessoa mais segura, né? Mais tranquila. Claro que tem outras coisas que influenciam, né? Não estou reduzindo tudo, mas eu acho que a brincadeira é uma coisa que trabalha muito, assim, que ajuda muito nesse desenvolvimento. Se a gente for perguntar, todo mundo tem alguma memória de brincadeira. Todo mundo tem alguma memória, né? Eu fui uma criança muito feliz na minha infância. Eu brinquei demais de tudo que você imaginar. E eu acho que por isso que eu gosto tanto da infância, porque eu brinquei tanto, 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 que eu queria brincar o resto da vida. Então eu consegui, porque eu sou TO e eu brinco o resto da minha vida. Mas são coisas que a gente vai trabalhando mesmo, né? E o quanto as brincadeiras da nossa infância, quando a gente teve um momento com os nossos pais, quando a gente vê, nos conecta com eles, né? Eu lembro que eu estava no Sim, carro outro dia, com as crianças e tal, e a minha mãe estava no banco de trás do carro e a minha sogra me deu uma caixa de fósforo que ela tinha lá, deu caixa de fósforo. Aí eu olhei para minha mãe e falei: mãe, brinca comigo. Olha só, eu olhei a caixa de fósforo, eu lembrei diretamente da minha infância que minha mãe brincava, não sei se você já viu essa brincadeira. Você coloca o palito na caixinha de fósforo e bate na caixinha e vai tendo posições da caixinha de fósforo. E aí, minha mãe, não sei de onde veio essa brincadeira, tinha pontos. Então, se a caixinha caía assim, era 10 pontos. Se a caixinha caísse assado, tinha tantos pontos. Então, ou seja, me lembrou uma sensação boa, né, da minha infância de sim, conexão com a minha mãe. Então, achei um barato. sim, sim, sim. É bem isso mesmo. É muito isso, assim, a gente lembra de muitas questões, né? Além de tudo isso que a gente está falando, através da brincadeira, a gente consegue trabalhar as questões motoras, né? Então, esse desenvolvimento motor da criança também é muito trabalhado durante a brincadeira, né? Durante essas tentativas, né? Então, primeiro a criança rola, depois ela anda ou ela senta, enfim, cada criança com o seu desenvolvimento aí, né? Mas ela vai conhecendo o corpo dela através da brincadeira, ela percebe o corpo que ela tem, até onde ela consegue ir, quando ela precisa de ajuda, né? Então ela vai se percebendo. E a criança perceber o corpo dela no espaço também é muito importante. Inclusive depois, para ela não ser aquela. Sabe aquele adolescente meio. O adolescente já fica, né? Mas assim, aquela pessoa meio estabanada, porque a adolescência é normal isso, né? Mas assim, de se perceber, a adolescência é normal porque ele. O corpo que ele conhecia se transformou, né? Mas assim, toda essa questão mesmo de desenvolvimento mesmo é importante, né? Da gente se conhecer e conhecer o nosso corpo. E tudo isso a gente consegue trabalhar. Se a primeira infância foi bem trabalhada,
essas questões durante a brincadeira, né, de lateralidade, que é direita, esquerda, né, essas questões de conceitos, de orientação de tempo, de espaço, a consciência corporal, que é isso, né, como que é o meu corpo, se tudo isso foi trabalhado, a alfabetização acontece mais natural. Então, olha como tudo isso é importante na primeira infância, né? É, se você fizer tudo isso bem com a criança, né? Não é você fizer, mas assim, se tudo isso for correndo de uma forma bacana, assim, né? A criança alfabetiza melhor, né? Em todos os sentidos, da questão de escrita, de compreensão e todo o resto, né? Ou seja, São pré-requisitos. por isso que eu fico muito preocupada com os pais e com as escolas que com 4 anos querem passar tarefas de casa, assim, sabe? Que a prioridade não é brincar. Porque eu acho que com 2, 3, 4 anos, que não, né? O mais importante é o brincar para que depois, com 6, 7 anos, tenha a alfabetização, né? Uhum. Sim, sim. O meu trabalho de conclusão de curso da especialização que eu fiz foi sobre isso. Foi sobre. A gente pode até falar sobre isso um dia. Eu fiz bem naquele ano que começou a mudar a legislação, né, da alfabetização ser um ano antes do que era. E aí eu fiz um estudo psicomotor de crianças que estavam no pré, né, que seria o primeiro ano hoje, né? Tá. Como que eles estavam do ponto de vista psicomotor, se estavam preparados para a alfabetização. E aí, adivinhe, né? Deu que não, né? Ainda não. A minha irmã é pedagoga e ela fala, né? A alfabetização tem que ser 7 anos, sim. E aí eu percebo essa preocupação muito dos pais. Então, acho que para quem tem filhos menores de 7 anos, vamos se preocupar com brincar, né? Com a escola, quando procura escola, quando procura pedagogias, tá? Brinca. Então, isso é o mais importante. Deixa eu ver o que a Mara tá falando. Que sobrecarregam a rotina das crianças com atividades didáticas e elas perdem um tempo precioso do ócio e do brincar. Mara, obrigada pela participação. Através do brincar, a criança desenvolve todas as habilidades futuras, a brincadeira é fundamental, memórias afetivas, exatamente. E que nós, como pais, né, e as escolas possam deixar a criança brincar sem preconceitos, né, Amanda? Falando um pouco de gênero, assim, que não tenha mais essa história de que menino não pode brincar de boneco ou de casinha e menina, sei lá, não podem. Acho que pra menina é mais tranquilo, menina brincar de boneco ou robô, mas ainda pra menino ainda existe, infelizmente, esse movimento, né? De que brincar de boneca é porque brincar de mamãe e filhinho, como se ele não pudesse brincar de papai e filhinho, né? Sim, sim, sim. A criança, ela precisa experimentar diferentes papéis, né? Então, assim, super importante o menino ser pai, né? Depois, diferentes papéis em vários sentidos, né? A menina também pode pegar o carrinho e sair andando com ele, ela vai trabalhar deslocamento, sabe? Ela vai viajar, ela vai ser quem ela quiser, né? Então, tudo isso é muito, muito importante, assim. É pensar o que a criança está querendo dizer com aquilo, sabe? Assim, é ver o que ele tem, né? Às vezes a gente pré-julga algumas coisas, né? E na verdade as crianças são tão simples, a gente que acaba complicando, né? O que elas querem dizer pra gente e tudo mais. Sim. Acho que é isso. O que mais, Amanda? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que de que eu aprender fui regras, fazendo. você falou da questão do que proporciona a manipulação. Que você Vamos chegar lá então. É isso mesmo. Então, né, a partir dessa brincadeira toda que a gente está falando, né? Então, dependendo do que ela tiver na mão, ela vai trabalhar as questões de manipulação, de exploração do objeto, de entender a função daquele objeto, né? Então, por exemplo, um potinho, né? Como se fosse um copinho plástico. Sim.
Ela pode entender que aquilo é um copo, fazer de faz de conta que é um copo. Ela pode entender que dá para fazer umas bolinhas de papel e colocar dentro e depois tirar. Ela pode virar de ponta cabeça, ela pode empilhar, ela pode depois colocar um dentro do outro. Então, são inúmeras possibilidades com o mesmo brinquedo ou com o mesmo objeto que às vezes, porque na verdade o que faz do brinquedo um brinquedo é o papel que a criança desempenha sobre ele. Então pode ser um potinho de iogurte que vai virar um brinquedo se a criança, né, tiver aquilo como um brinquedo. Que mais? Pode trabalhar competição, pode trabalhar cooperação, né? Então dá para fazer diversos aí, diversas possibilidades, né? Dá pra gente. Agora todo mundo vai ajudar a encher o potinho. Então todo mundo enche o mesmo potinho. Agora cada um vai ter o seu potinho e vamos ver quem consegue encher mais rápido. Então quem faz mais, sei lá, mais bolinhas. Cada um, né? Várias possibilidades aí dentro de casa, né? Então pensando em pais. Dá para você pensar. Vamos lá, quem vai colocar todos os brinquedos dentro da caixa? Agora a gente vai tirar e vai jogar todos os brinquedos, né? Dá para jogar todos os brinquedos e a criança ficar ali escolhendo qual é o brinquedo que ela vai querer, e aí ela explora toda a questão tátil, né? Todos os diferentes brinquedos, as cores diferentes, as formas diferentes. Às vezes, é isso que eu falo, é tão simples que a gente acha que aquilo não é uma brincadeira, mas é uma brincadeira, né? Você virar uma caixa de papelão que seja, de brinquedo, virar tudo no chão e olhar aquela bagunça e escolher o brinquedo que você quer, é uma brincadeira, né? Você tá lá, você tá vendo a sua capacidade de decisão, de escolha, você tá vendo qual é a cor que você mais gosta, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito, eu sempre gostei muito de cores. E aí eu juntava as cores que eu achava que combinava, sabe? De brincadeiras de encaixe. Eu lembro que eu tinha uma caixa de encaixe e tinha muitas pecinhas. E eu adorava combinar as cores, adorava. E é uma coisa que até hoje eu amo brincar com cores, assim, eu gosto muito de cor. Então, são coisas que você vai desenvolvendo. Se alguém visse uma criança bem novinha fazendo isso, você fala, o que essa criança está fazendo? Juntando peça? Mas que isso tem a ver? Não, ela tá brincando, né? Eu sempre achava que um combinava com o outro, que combinava com o outro. E aí, olha que exploração sensorial, né? De tudo, da visão, do tato. Às vezes, coisas que têm cheiro, dá para brincar, para também trabalhar essa questão do olfato, né? Sei lá, uma das coisas que eu lembro que eu brincava com o pessoal do prédio que eu morava era assim, punha num potinho alguma coisa, vendava e sentia o cheiro e tentava adivinhar, e depois punha na boca e tentava adivinhar. Só que a gente fazia umas misturas para mesmo que acabar com o outro, né? Então, mostarda com, sabe, umas coisas que não combinavam, mas a gente tinha que adivinhar o que tinha ali. Então, isso é uma brincadeira, né? E tudo isso acaba trabalhando inúmeras questões ali, que a gente vai vendo ao longo do desenvolvimento daquela criança, depois daquele adolescente, né? E do futuro adulto, né? Sim, com certeza. Ou seja, inúmeras possibilidades e, como você falou, tem que ser prazeroso. Eu já vi, assim, uma vez estava num parquinho e aí tinha uma família, aí a criança foi num brinquedo, sei lá, de carrinho, mas a criança não queria ir. E aí eu percebia que a família queria que aquela criança se divertisse, né? Que tivesse um momento prazeroso, mas a criança tava, tipo, pedindo para sair e os pais brigando que ela tinha que ir, sabe? Então, acho que às vezes você quer que a criança brinque de algo porque você acha que vai ser legal, mas tá, ela não quer, ela tá triste. E aí, como é que você vai transformar isso, sabe? Algo que deve ser prazeroso em algo ruim, né? Então, acho que ficar atento também a isso, né? O quanto a gente não tá forçando alguma situação. Sim, às vezes algumas questões muito básicas impedem dessa criança ir. Por exemplo, vamos dizer que ela estava com descalço ou com chinelinho e aí tinha areia e ela se incomoda com a areia no chinelo, sabe? Ou areia no pé. E aí a gente acaba fazendo, né, proporcionando a ela uma experiência, uma experiência que era para ser prazerosa, mas que acaba tendo traumática, né? E às vezes a gente precisa chegar bem devagarzinho, né? Então, quando eu trabalhava com as crianças com deficiência visual, eu peguei bastante criança bem pequenininha, né? Nos 2 anos, assim. E para eles é muito difícil essa questão das texturas, por exemplo, né? E aí, assim,
algumas crianças tinham uma repulsa muito grande para texturas diferentes, né? E aí o que a gente fazia? Ao invés de já chegar no parque de areia, já chegar e colocando os pés dela na areia com tudo, a gente ia primeiro com a mão. Ou então eu pegava a minha mão e ele sentia assim um pouquinho de areia caindo na mão dele, que ele não via, né? Tinha essa questão sensorial mesmo, que já era diferente. E aí depois ele punha a mão dele em cima da minha mão e eu mexia na areia, e ele só sentia o movimento da minha mão mexendo. Até que depois de muito tempo ele conseguia pisar na areia. Não é depois de muito tempo para todas as crianças, mas para essa criança específica foi assim, né? E ele também ele desesperava quando ele entrava num tanque de areia para brincar, né? E Uma pode ser atividade com que seja água prazerosa. também, né? Piscina, água. Uma água, com diversas texturas mesmo, né? Mas isso que é importante, Tati, é não fazer com que o momento de brincadeira seja mais chato do que legal, porque daí não é brincadeira, não é? A gente não consegue desenvolver nada, né? A gente não aprende se não for prazeroso. Isso é neurociência, né? Sim. A gente aprende, a gente consegue aprender com prazer. Inclusive, que é uma demanda dos pais sobre cooperação dentro de casa, nessa quarentena, em toda a vida, o quanto a gente precisa fazer prazeroso também as atividades que você quer que seu filho, sua filha colabore com você, como guardar os brinquedos, como, sei lá, arrumar Isso. cama, como, sei lá, qualquer atividade aí que você vai introduzindo, né, conforme a idade. Quando você deixa aquilo prazeroso, seja com uma competição, né? Uma música, uma dança, qualquer coisa, a criança vai aderir mais fácil do que você simplesmente falar, então, guarda agora os brinquedos, né? Sim, sim. Eu acho que é muito a maneira como você faz aquela proposta para a criança, sabe? Assim, Sim, é muito da maneira como você coloca, né? É igual aquele filme A Vida é Bela, né? Quando o pai inventa toda uma história para que a criança não tenha aquele pânico, né? Igual a gente está tendo agora em alguns momentos, da gente deixar mais leve para a criança, sim. né? Ela precisa muito disso, assim, de que mesmo que não seja tão agradável, que a gente coloque de um jeito que é muito bacana e ela vai levar aquilo com naturalidade. Porque quando é um peso, quem que gosta de fazer uma atividade que é um peso para você? Ninguém gosta, a gente não gosta. Mas se a Exato. pessoa pede com jeitinho, fala de um jeito diferente, sabe te agradar, você faz com gosto. E a criança é a mesma coisa, né? É a Sim. mesma coisa. É importante a gente ver a criança com muito respeito, né? Como um indivíduo, porque às vezes a gente quer adulto, a gente acha que a opinião deles às vezes não importa, né? Assim, claro que criança precisa ter limite e tudo mais, mas assim, é preciso escuta, né? É preciso escuta, é preciso sensibilidade para entender o que aquela criança está querendo dizer pra gente. Exatamente. A palavra que eu uso sempre é humanidade, né? Que a gente precisa reconhecer a Uhum, humanidade que muitos pais esquecem, que eles são humanos. sim, É o Instituto sim. Granada. Às vezes fazemos a brincadeira de ver quem traz mais lixinhos encontrados no pátio da ONG. Funciona. É É uma legal, é minha brincadeira. mãe. Ah, é? Ai, que Olha só, legal. Seja bem-vindo. é Como é o isso nome da sua mesmo. mãe? Margarete. Margarete. Seja bem-vinda, Margarete. Deixa eu ver. Quanto antes as crianças forem expostas às experiências sensoriais, melhor para ela. Bacana. Gente, pergunta. Daqui a pouco a gente. O Instagram derruba a gente aqui, só mais 10 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer para Amanda aí? Sobre brincar, sobre as confecções aí que ela faz, os brinquedos. Como faz para adquirir? Amanda, conta pra gente como é que faz se as pessoas quiserem encontrar, né, os brinquedos, aí solicitar para você. Só entrar no meu Instagram, né, @amandabubarelli, isso daí. E aí lá tem alguns brinquedos que tem algumas fotos, tem coisas nos destaques. é, E aí só entrar em contato. Lá tem o meu WhatsApp, tem o direct, no Facebook também tem o Messenger, e as mesmas coisas que tem no Instagram tem no Face. É só entrar em contato. Tenho o maior prazer em conversar com o pessoal, e é uma coisa que eu realmente gosto muito. Então é só fazer o pedido que a gente envia.
Legal, acho que a gente poderia fazer uma outra live, sei lá, trazendo alguns brinquedos, explicando o que que você acha. Sim, Acho que seria acho legal. legal. Gente, ó, a minha mãe Sim, entrou. Olha sim. o que a quarentena faz. Minha mãe até entrou na minha live, gente. Eunice Dresch. Que legal. Tá as duas mães aí. É. Gente, acho que é isso então. Amanda, você quer deixar um recado final aí para os pais que estão por aqui, para os terapeutas que estão aqui também, psicólogos? Eu acho que é, primeiro eu quero agradecer, né, de vocês terem estado com a gente aí e que bacana que tem tanta gente interessada nesse assunto, né, num momento tão difícil que a gente está passando, né, é, enquanto humanidade mesmo, assim, a gente parar para pensar num serzinho pequenininho, né, que muitas vezes deixa de ser prioridade, é super bacana, assim. Então, Sim. eu acho que é isso, assim, vamos todo mundo brincar, ter um momento de diversão, de prazer, né? E, e tentar deixar as coisas mais leves, mais tranquilas. E é isso. Legal. Ó, só vou fazer ver o último comentário. Ó, entrou acho que alguém da sua família. Eu vi um Bulbarelli aqui, acho que é Felipe. Ah, é? Quem seria? É, e a Zilda tá Pode ser. falando. Quando damos atividades com bexigas no grupo escoteiro, usamos essa tática de quem vai catar mais restos de bexigas que os outros. Limpa o parque e eles se sentem importantes por construir, né? Assim, por ajudar. É isso mesmo. As crianças precisam desse Legal. sentimento de importância. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Amanda, obrigada de novo. Voltaremos Obrigada a você, mais vezes. Tati. Espero te ver em breve aqui com a gente. Bom? Sim, um beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau, noite. gente.